Seja bem-vindo ao La Parousia. Este canal foi criado para quem deseja compreender a palavra de Deus de maneira clara, profunda e transformadora. Aqui vamos falar sobre a volta de Cristo, o cumprimento das profecias e como essas verdades impactam diretamente a nossa vida hoje. Aqui você tem crescimento espiritual e uma visão diferente sobre as Escrituras. Eusébio de Cesareia afirma o preterismo completo. O nome de Eusébio de Cesareia está diretamente ligado ao desenvolvimento da historiografia cristã, sendo ele considerado o pai da história da Igreja. Sua obra monumental, História Eclesiástica, escrita no início do século IV, oferece não apenas um relato dos acontecimentos desde os apóstolos até seu próprio tempo, mas também reflexões teológicas e interpretações proféticas. Dentro desse contexto, muitos estudiosos e defensores do preterismo completo afirmam que Eusébio já sustentava uma visão que se aproxima bastante desse sistema de interpretação, especialmente ao lidar com textos escatológicos do Novo Testamento, como os discursos de Jesus sobre o fim e a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O preterismo completo é a interpretação segundo a qual todas as profecias do Novo Testamento, inclusive as relativas à vinda de Cristo, ao juízo final e à ressurreição, já se cumpriram no primeiro século. Embora esse posicionamento seja rejeitado pela maioria das tradições cristãs, encontra defensores que apontam para textos antigos como testemunho de que essa leitura já estava presente na história. Eusébio, ao tratar da destruição de Jerusalém, recorre constantemente às palavras de Jesus nos evangelhos sinóticos, destacando como o cerco romano e a queda do templo foram um cumprimento direto das profecias registradas em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ele enxerga nas calamidades que sobrevieram aos judeus a realização exata do que Cristo havia anunciado. Em sua História Eclesiástica, Eusébio descreve minuciosamente os sofrimentos do povo judeu durante a guerra contra Roma. Ele enfatiza que as palavras de Jesus sobre fome, guerras, pestes e perseguições encontraram cumprimento literal naqueles dias. O bispo de Cesareia chega a citar Joséfo, historiador judeu do primeiro século, para reforçar que os sinais descritos por Cristo coincidiram com os fatos ocorridos entre 66 e 70 d.C. Essa associação mostra que Eusébio não via tais textos como previsões de um futuro distante, mas como registros de acontecimentos já concretizados. Essa forma de leitura se harmoniza profundamente com a proposta preterista, ainda que Eusébio não utilizasse esse termo. Outro ponto fundamental é como Eusébio interpreta a vinda do Filho do Homem. Para ele, a vinda mencionada por Jesus não precisa ser entendida como um evento físico e visível para todos os povos, mas como uma manifestação de juízo e poder sobre Jerusalém. A destruição do templo, centro da vida religiosa judaica, foi considerada uma demonstração inequívoca de que Deus havia julgado a antiga aliança e estabelecido definitivamente a nova por meio de Cristo. Essa interpretação, longe de apontar para um futuro escatológico ainda por vir, reforça a ideia de que a consumação do plano divino já havia se realizado no primeiro século. Eusébio também relaciona a queda de Jerusalém com a expansão do cristianismo. Para ele, a eliminação do sistema do templo e dos sacrifícios abriu caminho para que a mensagem do Evangelho se espalhasse sem os vínculos antigos com o judaísmo. Essa leitura histórica, teológica e profética se aproxima muito da base do preterismo completo, que entende o ano 70 depois de Cristo como o marco final da Era Antiga e a inauguração plena da Era do Reino.
Ao interpretar a destruição como cumprimento das palavras de Cristo e como um divisor de águas na história da salvação, Eusébio reforça uma perspectiva já consolidada nos círculos preteristas. É importante destacar que Eusébio não fala apenas em termos históricos, mas também espirituais. Ele vê na destruição de Jerusalém um testemunho para todas as gerações de que Deus cumpre suas promessas e juízos. Seu olhar não é meramente cronológico, mas teológico, afirmando que a profecia não ficou em suspenso, aguardando um futuro remoto, mas já se cumpriu na própria geração que rejeitou e crucificou o Messias. Essa é exatamente a tese central do preterismo completo. E a obra de Eusébio se torna, portanto, uma das mais fortes evidências patrísticas de que essa visão já era sustentada nos primeiros séculos. Portanto, quando se afirmar que Eusébio de Cesareia defendeu o preterismo completo, a ideia não é que ele utilizasse essa nomenclatura moderna, mas que sua interpretação das profecias e seu testemunho histórico convergem com essa escola de pensamento. Ao considerar a destruição de Jerusalém como cumprimento definitivo das palavras de Cristo, ao associar a vinda do Filho do Homem ao juízo sobre a cidade e ao enxergar o avanço do Evangelho como consequência desse evento, Eusébio deixou registrado um entendimento que ecoa fortemente nos debates contemporâneos sobre escatologia. Sua obra permanece como um elo entre a história da Igreja primitiva e a discussão atual sobre o cumprimento das profecias bíblicas, mostrando que a ideia de que tudo já aconteceu não é uma invenção recente, mas um pensamento que remonta às origens da fé cristã. Compartilhe esse vídeo, dê seu like e inscreva-se em nosso canal.